controle tolerante às falhas, o FTC. O primeiro, ele está relacionado ao monitoramento do sistema. Então, são métodos que vão falar assim, ó, vão ser responsáveis em proporcionar, gerar maior quantidade de informações possíveis sobre as minhas falhas. Apenas informações, seja ela em questão de detecção, para saber se existe ou não uma falha no meu sistema, ou um diagnóstico, para determinar características como o local, a magnitude, o tempo de ocorrência, etc. Essas informações, elas são extremamente úteis, né, para as questões de monitoramento, mas também em manutenção de componentes e também para os sistemas de controle tolerante a falhas, porque são a partir dessas informações que o FTC vai garantir a estabilidade do meu sistema, mesmo na presença de falhas, porque ele vai atenuar ou suprimir esses efeitos. Durante a revisão bibliográfica, foi identificado 3 grandes áreas para os sistemas de FDD. Os métodos baseados em sinal, os orientados a dados e os métodos baseados em modelo. O primeiro, ele é limitado à detecção, em saber se tem ou não uma falha no meu sistema. O segundo, os orientados a dados, ele já permite um diagnóstico, mas ele é limitado normalmente à classificação. Em que sentido? Bom, eu tenho uma hélice, ele vai falar assim, ó, a falha naquela hélice, ela é leve, moderada ou severa. Então ele classifica isso. O problema é que métodos de inteligência artificial e métodos voltados a análises estatísticas é que compõem essa área. E eles necessitam de dados históricos. Quando a gente fala sobre falhas nesse contexto, acaba sendo muito difícil, quase impossível obter essas falhas experimentalmente, ou mesmo ter dados históricos, né, da ocorrência delas, por ser algo que não tem uma ocorrência tão frequente. Então isso limita um pouco a utilização desses métodos. O terceiro e talvez o terceiro e o mais interessante nesse caso seriam os métodos baseados em modelo, porque eles utilizam principalmente os estimadores de estados, o modelo das dinâmicas do meu quadricóptero, e eles vão estimar as minhas falhas. E essas estimações possibilitam isolação, determinação da magnitude, do local, tempo de ocorrência. Então, eles geram uma maior quantidade de informações em relação aos outros 2 métodos. O problema aqui é que, como usa modelo, se eu tenho um modelo incerto, né, as não linearidades, ou não conheço as dinâmicas, pode prejudicar no meu diagnóstico. Então, visando tudo isso que foi mencionado na revisão, gera as minhas motivações. Bom, é evidente que as áreas de FDD e FTT estão sendo bem utilizadas e aplicadas em Vantes. Outra coisa, é interessante utilizar métodos que geram maior quantidade de informações, ou seja, os métodos baseados em modelo. Como foi agora mencionado, existem algumas propriedades dos Vantes, como ruídos de medição, as perturbações externas, as não linearidades, o desconhecimento das dinâmicas das falhas, que podem prejudicar nos métodos baseados em modelo. Então, eu preciso levar também isso em consideração no meu projeto. Outra coisa é a integração de falhas em atuadores e sensores. Boa parte das publicações ou focava em atuadores ou focava em sensores. Todos nós sabemos que existe uma relação entre eles, né, que a malha de controle funcione perfeitamente. Então, seria interessante estimar, né, considerar essas 2 falhas, nesses 2 tipos de elementos. Além disso, considerações de múltiplas falhas, concorrências simultâneas. Bom, eu tenho 4 motores, eu tenho diversos sensores. Cada um desses motores, cada um desses sensores podem apresentar falhas diferentes e que podem acontecer ao mesmo tempo, né? A mesma coisa, a consideração de falhas com comportamentos diversos. As publicações, eles consideram um tipo degrau, mas a gente vai ver que, dependendo do comportamento, isso pode gerar algumas complicações nos métodos baseados em modelo. Detecção rápida, para que meu sistema FTC atenue de maneira efetiva as minhas falhas, e o interesse nos quadricópteros, que foi mencionado na primeira sessão da introdução. Então, quais são os objetivos? Visando todos esses tópicos da motivação, é o projeto de implementação de diferentes abordagens de FDD baseados em modelo e a implementação de um sistema FTC para um quadricóptero. Passando agora para a segunda parte, questão da modelagem. O quadricóptero ele é uma aeronave que possui 4 extremidades, em que cada extremidade possui um motor, que possui uma hélice. A rotação dessa hélice gera forças.
Dependendo da magnitude e diferença entre as forças, é possível que o meu quadricóptero ele rotacione em torno dos meus eixos XB, YB e ZB, que está associado aos sistemas de coordenadas do corpo, através dos torques de rolagem, arfagem e de guinada. É possível também o movimento ascendente e descendente através de uma força, né, a força de impulso, força de elevação. Os ângulos de rolagem, arfagem e guinada, elas relacionam esses sistemas de coordenadas do corpo aos sistemas de coordenadas inercial, que ele é fixo à Terra. Então, caso eu tenha um valor do meu ângulo de rolagem e arfagem diferente de zero, eu consigo ter deslocamentos em relação aos eixos X e Y, que são os movimentos translacionais. Essas forças que são geradas, elas são associadas às velocidades angulares dos meus rotores. Então, aqui eu consigo estabelecer uma relação entre as velocidades angulares e aos torques da minha força, por meio dos coeficientes de arrasto, da distância entre o centro de massa e os meus rotores, e o coeficiente de arrasto. Bom, a obtenção das equações diferenciais que descrevem o movimento, né, as dinâmicas do voo do quadricóptero, foi utilizada a formulação de Newton-Euler. Nesse primeiro caso, ele descreve o movimento translacional, onde as acelerações lineares do sistema de coordenadas inercial é dada em função do peso e da força de impulso gerado pelas hélices. Essa matriz de cossenos e senos, ela é associada àquela matriz de rotação, né, que vai relacionar o meu sistema de coordenadas do corpo ao sistema de coordenadas inercial. Essa segunda equação já está relacionada ao movimento rotacional, em que aqui são as acelerações angulares nos sistemas de coordenadas do corpo, dado em função do efeito Coriolis, giroscópico e do torque produzido pelas hélices. Isso é no sistema de coordenadas do corpo. Para que eu tenha no sistema de coordenadas inercial, eu uso uma conversão dessa matriz, que é a matriz de Euler, que ela tem a mesma função da matriz de rotação, só que ela associa os vetores velocidades angulares nos dois sistemas de coordenadas. Então eu consigo obter, né, o meu movimento rotacional. Para que o meu quadricóptero ele esteja em uma posição desejada, XYZ, eu preciso de um controlador. Neste trabalho, foi escolhido o PID, proporcional integral derivativo, devido às suas características de amplamente utilizado, largamente utilizado em diversas áreas, facilidade de projeto, implementação, ajuste de seus parâmetros. Esse controlador ele é linear. Então, eu preciso pegar aquele modelo não linear, que foi descrito agora há pouco, e obter equações lineares. Isso é feito a partir de determinadas considerações. Que a primeira é o ponto de operação de estado de pairagem, onde os meus ângulos eles são nulos, bem como as velocidades angulares. Isso gera 4 equações independentes entre si. E isso é outro fator crucial para o PID, porque ele é um controlador CISO, né? Single Input, Single Output. Então ele vai associar uma única entrada, no caso a minha força e os meus torques, a uma única saída, que no caso a minha posição em Z e os meus ângulos. Só que eu também desejo controlar as posições em X e Y, e para isso eu considero um segundo ponto de operação, que nesse caso é o de pequenos ângulos, onde o seno do ângulo é aproximadamente o próprio ângulo e o cosseno é igual a 1. Isso gera duas novas equações diferenciais aqui, em que o X ele é associado ao ângulo de arfagem e o Y ao ângulo de rolagem. Isso caracteriza uma estrutura em cascata do PID. Como a gente viu, é um controlador CISO, então eu vou ter um controlador PID para cada uma dessas variáveis, e nesse caso aqui, o controlador associado à posição X vai gerar um sinal de controle que vai equivaler ao sinal de referência ao meu PID do meu ângulo de arfagem. A mesma coisa para Y e do ângulo de rolagem. Essa aqui é a estrutura de um único PID, em que U é o meu sinal de controle, por ele gerado, em função dos meus ganhos proporcional, integral e derivativo, ao meu sinal de saída medido, né, um sinal que se deseja controlar, e R um sinal de referência. É possível observar aqui que o meu modo derivativo ele está na medição e não no erro. Se ele estivesse no erro, variações bruscas no meu sinal de referência poderiam gerar picos no meu sinal de controle. E isso poderia afetar no desempenho do meu sistema. Outro ponto importante é que o meu sinal de controle ele é associado à minha força e aos meus torques, e não à aceleração angular.
Isso foi feito para manter a independência entre as equações. Okay? Esse aqui é o sistema do controle completo, né, do sistema de controle do PID, do quadricóptero. Aqui é para você observar cada um dos PIDs, para cada uma dessas variáveis, bem como a estrutura em cascata. Esse valor aqui de y, aqui eu estou considerando como se fosse um barramento, né, um vetor. Então aqui esse barramento ele vai conter todas as outras variáveis. Algo que eu gostaria de mencionar aqui é que um quadricóptero ele possui acelerômetro para a medição da aceleração do sistema de coordenadas do corpo, e também giroscópio para as medições das velocidades angulares. A partir de integrações dessas medições, é possível obter todas as outras variáveis. Então, é por isso que aqui é considerado que todas as variáveis elas são, de certa forma, medidas, seja indiretamente via integrações, seja diretamente via os sensores. Okay? E como é que a gente faz esse projeto? O projeto é calcular os ganhos KP, KI e KD. No trabalho, foi utilizado média alocação de polos, em que eu tenho as funções de transferências para cada uma dessas variáveis, em que aqui eu generalizo por uma função g de S, de tal forma que K ou é a gravidade, ou é a massa, ou é os momentos de inércia. E aqui eu tenho uma representação em malha fechada, que associa o sinal que deseja controlar e o sinal de referência. Então, o método de alocação de polos, ele vai relacionar dois denominadores, o denominador da minha função de transferência em malha fechada e o denominador desejado, ou seja, o denominador em que vai permitir que eu tenha aquela resposta em função de dois critérios de desempenho, que é o tempo de acomodação em 5% e o sobressinal. Quando eu comparo essas equações, eu tenho o cálculo direto dos meus ganhos KP, KI e KD. Bom, nessa sessão, eu não mencionei hora nenhuma sobre falhas, né? Porque o projeto do controlador é pelo sistema livre de falhas. Elas serão consideradas agora nos sistemas FDD. E de que maneira? Bom, eu uso métodos baseados em modelo. Eu preciso fazer uma descrição das dinâmicas, né, dessas falhas. Estou começando primeiro pelos atuadores. Falhas nos atuadores eles podem ser de diferentes maneiras. Seja ela por problemas no drive do motor, desgaste e envelhecimento de estrutura, na hélice, nos rolamentos, temperatura de operação, elevada carga de trabalho, enfim. Normalmente nas publicações, o que os autores fazem? Eles contemplam todas essas falhas em uma única, que é dada a perda de eficiência dos motores pelo parâmetro delta. Então aqui esse I é o iésimo motor, o iésimo atuador. Então U é o sinal de controle gerado pelo meu PID. E o F é o sinal de controle que realmente está sendo, digamos, convertido em força, né, pelas minhas hélices. Como esse parâmetro delta ele varia entre 0 a 1, e devido a essa diferença, o valor final ele vai ser a parte do meu valor gerado pelo meu PID. Então, isso que caracteriza a perda de eficiência. E aqui é o que, nesse trabalho, está sendo considerado como as falhas. Essa representação aqui embaixo é simplesmente a representação vetorial e matricial, considerando todos os meus atuadores. Em relação aos sensores, identifica 5 tipos de comportamento. Vai ser dito agora há pouco, né, daqui no próximo slide, que eu utilizei filtros de Kalman para os métodos baseados em modelo. Nesses filtros, eu não tenho a intenção de estimá-los. Como eu não tenho intenção de estimá-los, e sim de atenuá-los. Então, esse comportamento será considerado dessa forma, em atenuá-los. Offset e travamento serão os comportamentos que eu vou considerar nos meus resultados e nas minhas simulações. Outlier spikes não é interessante estimá-los por causa do seu comportamento, que são variações repentinas no instante de tempo. Nesses dois comportamentos, é melhor, é preferível utilizar um sistema FDD separado, apenas para detecção. Ou seja, como é que funciona esse sistema? Eu estabeleço limites para o meu sinal de medição, e caso esse sinal de medição ultrapasse esses limites, eu vou ter a detecção de um outlier ou de um spike. Esse sistema, então, ele vai informar aos outros sistemas, como, por exemplo, o meu filtro de estimação de todas as outras falhas, e vai falar o seguinte, ó, aquele sensor, nesse instante de tempo, está com dado corrompido. Então, como eu estou usando o fio de Kalman, naquela parte de atualização e inovação, eu simplesmente não utilizo essa inovação. Então, a atualização é simplesmente pela predição. Então, é dessa forma que normalmente se trabalha com outlier spikes.
Eu não vou mencionar isso nos resultados, né, desse sistema, eu apenas descrevo como é que eles funcionam, porque o principal aqui são os offsets travamentos, que serão descritos de um valor y, que é o valor real que está sendo medido, mais a minha falha gerado por esse comportamento. Bom, então, acabei de mencionar que eu vou usar abordagens de filtro de Kalman, por causa da... Eles são estimadores ótimos e eles apresentaram resultados satisfatórios nas publicações, nas estimações desses dois tipos de falhas. Eles são baseados em dois sinais de controle, em dois sinais de entrada, que são os sinais que são medidos, bem como sinais de controle. E, como eu quero estimar as minhas falhas, eu vou criar um sistema em espaço de estados aumentado, de tal maneira que eu vou considerar as falhas, os estados do meu quadricóptero e as duas falhas nos atuadores e nos sensores. O problema dessa estrutura aumentada é a observabilidade. Se eu considerar todos esses valores de falhas, meu sistema se torna não observável, então o meu filtro não consegue estimar corretamente esses valores. Então foi necessário eu reduzir essa quantidade de falhas. Então eu retirei as das posições e mantive apenas as das velocidades. Esse ponto justifica também o porquê que eu não fiz considerações das perturbações. Porque se eu fizesse as considerações, eu não conseguia também manter a observabilidade. Então eu não considero no projeto, mas os meus resultados, eu faço as análises das influências dessas perturbações no meu sistema. Bom, pegando todos aqueles itens que foram destacados nas motivações, eu vou contemplar todos eles a partir de 9 abordagens de filtros de Kalman. A aumentada, em que ele simplesmente inclui as falhas dos atuadores dos meus sensores de espaço de estados para estimação. As versões lineares e não lineares para checar, né, para comparar o desempenho entre elas devido, né, diante das não linearidades e desconhecimento do modelo das falhas. A versão em 3 estágios, porque como eu estou praticamente quase duplicando o número de estados com a inclusão das falhas, o meu custo computacional ele vai elevar, ele vai aumentar. Então, para reduzir esse efeito, eu utilizo essa abordagem que, por meio de transformação UV das variáveis do filtro, ele reduz o custo computacional, ele reduz a quantidade de operações de somas e multiplicações. E a abordagem adaptativa, que como eu não conheço as dinâmicas das minhas falhas, essa estrutura vem para obter estimações mais precisas, mesmo com esse tipo de desconhecimento. Bom, a última parte da questão teórica então, é um sistema de controle tolerante a falhas. Esse aqui é o sistema completo, em que aqui eu tenho o meu PID, como foi descrito anteriormente. Aqui eu tenho meu filtro de Kalman, que foi agora também descrito, em que aqui ele estima tanto os meus estados do quadricóptero, estima minhas falhas nos sensores e também as minhas falhas nos atuadores. E meu FTC é esse conjunto todo, em que ele vai me gerar um valor UM, de tal maneira que esse UM ele é composto pelo sinal gerado pelo meu PID, mais aquela parcela estimada das minhas falhas. Por que isso? Bom, seguinte, o V é o sinal de controle que realmente está sendo convertido, digamos assim, né? Convertido em força. Só que, como foi dito anteriormente, ele é composto pelo sinal UM, que é gerado pelo meu FTC, mais aquela parcela das falhas, de perda de eficiência. Só que o meu sinal UM, ele é composto pelo meu sinal gerado pelo meu PID, mais aquela da estimação. Então, se a minha estimação ela tem um valor igual ao valor real da minha falha, eles simplesmente se anulam. De tal maneira que o sinal de controle que está sendo utilizado para converter em força, ele é igual ao sinal do controlador PID. E essa situação ela é igual ao sistema livre de falhas. Ou seja, eu simplesmente atenuei o efeito dessas falhas dessa forma. Então é dessa forma, não falando forma demais, então é dessa maneira que o sistema FTC ele atua em toda a minha malha de controle. As falhas nos sensores, elas não estão ali presentes, como pode ser observado, mas elas são de extrema importância. Vou dar um exemplo. Eu não estou utilizando a estimação da falha nas posições, mas eu vou dar esse exemplo por questão de que fica mais fácil de entender. Imagina que o seu quadricóptero está na posição de 1 metro. De 1 metro, e esse é o valor desejado, o valor de referência. E em um determinado instante de tempo, o meu sensor fala assim, olha, ele está em 1,5. Só que o meu quadricóptero ele ainda está em 1, na realidade. A essa diferença de meio metro, se eu não tenho um sistema de FTD, ele vai ser alimentado no meu sistema de controle. E ele vai gerar uma resposta a esse meio metro de diferença, deslocando o quadricóptero a uma posição, digamos, que não é a desejada. Se eu tenho meu sistema FDD, ele faz a distinção entre o que é real e o que é falha.
Então, essa estimação de FS aqui, ele vai me falar assim, ó, a falha no sensor é de igual a meio metro. Então, o valor que ele vai injetar no meu PID vai continuar sendo aquele 1 metro, que é o valor real. Então, essa é a importância também de fazer as estimações dos meus sensores quanto dos meus atuadores. Bom, passando para os resultados, discussões, finalizando a parte teórica. Em relação aos parâmetros, o quadricóptero foi utilizado foi o Parrot Mini Drone. Os parâmetros estão disponibilizados na aplicação da Mathworks Simulink Team. O cálculo dos controladores PID foram baseados naqueles dois critérios, nos tempos de assentamento e no sobressinal. Sobressinal inferior a 1%, tempo de assentamento de meio segundo, por ângulo de rolagem e arfagem, 2 segundos para as demais. Essa diferença é por causa da estrutura em cascata, né, que a malha interna ela necessita ser, digamos, mais rápida que a malha externa. E os meus parâmetros do KF, principalmente a matriz Q, que é a matriz de covariância do ruído do processo, e M, que é uma janela em que eu utilizo para o cálculo da covariância da inovação numa estrutura adaptativa, foram ajustadas de maneira a garantir velocidade de convergência, redução dos sobressinais e atenuação dos ruídos de medição. Como também foi dito nas motivações, era de interesse considerar falhas de diversos comportamentos que ocorrem em diferentes atuadores e sensores e de maneira simultânea. Então, aqui eu tenho um tempo de ocorrência de cada uma dessas falhas e que vai persistir até o final da minha simulação. E aqui tem os comportamentos, alguns lineares e outros não lineares. As falhas nos sensores, eles são todos do tipo degrau por causa do comportamento offset que foi considerado lá no início. O travamento, eu faço uma simulação, eu faço uma discussão à parte do travamento. Ok? Bom, então qual é o primeiro cenário? Comparar duas estruturas adaptativas, ponderando a matriz de covariância da inovação nos 3 subfiltros e apenas no subfiltro das falhas nos sensores. Quais foram os resultados? Bom, a estrutura 1 apresentou certa sensibilidade em relação à variação dos parâmetros do parâmetro M, bem como uma deterioração nas estimações quando comparada à estrutura 2. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Quando você pega um filtro de Kalman padrão, quais são as características da sua inovação? Média nula e autocorrelação também nula. Só que no caso dos subfiltros, por exemplo, esse aqui é a inovação do subfiltro dos estados. Não existe essa média nula. Bem, tampouco a autocorrelação também nula. Isso acontece porque a estimação final ela é obtida no algoritmo, no final do algoritmo, em que ele vai corrigir todas essas estimações aqui. E qual que é o problema que isso gera? Bom, a matriz de covariância, ela é calculada, teoricamente, eu pego N simulações, pego um instante de tempo K e calculo a covariância a partir dos dados de todas as N simulações nesse instante K. Então tem essa matriz de covariância. Na prática não é possível obter isso, porque como é que eu tenho um sistema e eu vou executar ele N vezes, né, ao mesmo tempo? Não tem como. Então o que normalmente se faz, eu considero uma única execução e uma janela para cálculo dessa covariância. Só que, como pode ser observado, as médias elas não são nulas. Então, dependendo do tamanho dessa janela, eu não vou calcular corretamente a minha matriz de covariância da inovação. E isso prejudicou aquela primeira estrutura. A segunda estrutura ela não foi influenciada porque a inovação do subfiltro das falhas nos sensores, elas possuem média nula e autocorrelação também nula. Então, elas não sofrem com esse tipo de problema. Então, tendo esses resultados, todos os outros cenários a partir de agora foram utilizados a estrutura adaptativa apenas no último subfiltro, no terceiro subfiltro. Ok? Bom, segundo cenário. Capacidade do sistema FDD em estimar todas as falhas simultaneamente, evidenciando sua precisão e isolação das estimações. Esse aqui é o gráfico das estimações nas falhas nos atuadores. E é possível identificar, né, detectar que realmente o filtro ele foi capaz de identificar o local, o tempo de ocorrência e a magnitude de cada uma dessas falhas, tanto nos atuadores quanto nos meus sensores. Eu gostaria de pontuar aqui, são esses picos. Os filtros, eles precisam de um tempo para saber qual é a posição, né, qual é o local correto da minha falha. Só que nesse intervalo de tempo, que caracteriza transitórios, vão gerar esses picos. E como pode ser observado aqui, o valor desse pico é um valor diferente do valor real da falha. Isso caracteriza um alarme falso.
Esse alarme falso também está presente nas minhas estimações das minhas falhas dos meus sensores. Interferência visível na minha velocidade em Z e na minha velocidade guinada. Nos outros, essa interferência ela não foi significativa. E qual é a explicação? Bom, a gente viu lá para trás que o FDD está conectado no FTC. Se eu gero alarmes falsos, esses alarmes falsos vão ser propagados na minha malha de controle. Só que vão ser propagados como perturbações. E quem vai ser o responsável por atenuar essas perturbações vai ser o meu controlador PID. No cálculo do PID, eu vi que a estrutura em cascata ele proporcionava uma atenuação mais intensa dessas perturbações. O que caracteriza uma algo não tão visível para essas demais variáveis. Essas oscilações aqui são por causa das medições, dos ruídos de medições, e não das interferências. Ok? Bom, e o que mais que a gente tira disso? Olha, os filtros não lineares apresentaram redução máxima de 7% nos atuadores, nas falhas, e 48% máxima, né? De falhas nos sensores. Isso aqui é justificado igual em hospital. Quanto maior a quantidade de exames que o médico tem sobre você, mais fácil para ele identificar qual é a doença, qual é o problema que você está tendo. A mesma coisa acontece aqui. Funções não lineares, eles possuem uma quantidade de informações muito maior do que os modelos lineares. Então, eu consigo ter maior quantidade, eu consigo, estabelecer as relações entre todas essas variáveis de uma maneira mais precisa. E, consequentemente, eu vou ter também estimações mais precisas. Em relação às duas versões não lineares, o EKF e o UKF, houve uma deterioração no KF, algo que talvez não era para ser esperado. Tem dois motivos, possíveis motivos. Um é o ajuste indevido dos valores do UKF, e o segundo é que o desconhecimento das falhas das minhas falhas, das dinâmicas das minhas falhas, fez com que eu propagasse de maneira indevida os meus sigma points, meus pontos sigmas. Comparando a versão aumentada em 3 estágios, não há alteração do AI, que, como foi dito, em 3 estágios ele tem só o objetivo de reduzir o custo computacional. Ele não influencia no desempenho do meu estimador. Exceto por causa do KF, porque nesse caso, para que eu consiga ter estrutura em 3 estágios, eu preciso realizar linearizações das minhas falhas, como se fosse no EKF. Até que ele fica tão próximo do EKF, devido a essas linearizações, que essa diferença de 4 e 11% cai para menos de 0,5%. E com a abordagem adaptativa, houve uma melhoria de até 30% das precisões, nas estimações, as falhas nos sensores, por causa da estrutura adaptativa apenas no subfiltro. Houve uma melhoria nos demais estados? Houve, só que bem menor. Por quê? Eu tenho uma melhor precisão nas minhas falhas nos sensores. Como eu disse, os meus estados finais eles são corrigidos no final do meu algoritmo. Então, se eu tenho uma falha mais precisa, ele vai propagar essa precisão para as minhas outras variáveis. Então, ali eu consigo também ter uma melhoria nos meus estados do quadricóptero e nas minhas falhas nos meus atuadores. Terceiro cenário, evidenciar a vantagem de utilizar o sistema de FTC baseado nas estimações de FDD. Aqui eu tenho um gráfico que é o movimento do meu quadricóptero e que é possível observar que o sistema sem o FTC ele se tornou instável. Quando eu trabalho com um sistema sem o FTC, só o PID, ele vai ser o único responsável em atenuar essas falhas. O problema é que talvez ele não possui uma velocidade suficiente para atenuá-las antes de que as falhas gerem instabilidade no meu sistema, como pode ser observado à direita, nesses gráficos. Com o sistema FTC, todo aquele trabalho de atenuar as falhas, eu deixo para o meu sistema FDD. Então, como pode ser observado à esquerda, o meu sinal de controle ele é quase constante, ele não tem toda essa variação, como é observado à direita. Esses picos aqui são as atuações do meu controlador PID nos transitórios, que eu mencionei anteriormente. Uma coisa que é possível reparar é que o meu sistema com FTC ele possui também uma diferença em meu sistema livre de falhas, nesse amarelo aqui. Essa diferença ela é justificada também pelas interferências nas minhas estimações das minhas falhas dos meus sensores, principalmente em Z. Porque em X e Y houve uma atenuação muito maior dessas interferências. Então aqui não é possível observar, não, a diferença é muito pouca, né? Essa diferença é muito pouca, menor que 1%, no plano XY.
Ok? O quarto cenário, simulação das falhas com comportamentos do tipo travamento. Como é que funciona? Bom, eu tenho um sensor, está me dando um valor de 1 metro por segundo. Em determinado momento, teve uma falha, e ele vai me dar 1 metro por segundo durante todo o intervalo de tempo. Ele é um valor constante. Travou esse valor. O meu sistema FTC, dificilmente ele vai superar isso, né? Ele vai se tornar instável. Por quê? Bom, mesmo no caso da posição, vamos voltar lá. Imagina que eu tenho meu valor desejado a 1 metro, e o meu sensor ele trava a 1,2. Esse 0,2 metro de diferença, ele vai para o meu controlador e o meu integrador ele vai aumentar o meu sinal de controle. Como está travado, meu integrador ele vai sempre aumentar o sinal de controle até atingir um ponto de estabilidade. E isso não acontece com o sistema com FTC, porque como eu disse antes, ele consegue distinguir entre o que é o real e o que é a falha. Então pode observar aqui que o movimento ele continuou próximo do sistema livre de falhas. Aqui nesse cenário eu não considero as outras falhas, tá? Eu considero apenas as falhas de travamento. E o quinto cenário último, como foi dito, eu não considero as perturbações no meu modelo, mas eu tenho interesse em saber como elas influenciam nas estimações. Como pode ser observado aqui, houve uma deterioração, né, no desempenho do sistema com o FTC em relação ao sistema sem FTC. Por que isso acontece? Vamos lá. Quando eu uso métodos baseados em modelo, quando eu faço a descrição do modelo, tudo que o meu filtro vai ter conhecimento é tudo aquilo que eu tenho nas equações, de todos aqueles sinais que estão ali descritos. Se por algum motivo o meu sistema ele é submetido a um sinal desconhecido, ele vai imaginar que aquele sinal é algum daqueles que foram considerados no modelo. Melhor explicando, eu tenho uma perturbação que não foi considerada no modelo. O meu sistema, o meu filtro, ele vai identificar aquela perturbação como alarmes falsos, tanto nas minhas falhas nos atuadores, quanto nas minhas falhas nos meus sensores. Isso é ruim, porque isso vai gerar perturbações na minha malha de controle por causa dessas realimentações, né, que eu faço pelo meu FTC. Então, o meu PID ele não vai ser só obrigado a atenuar as perturbações do vento, mas também as perturbações geradas pelo meu sistema FTD-FTC. Diferente do sistema sem o FTC, que ele vai apenas atenuar os efeitos dos ventos. Então, é por isso que houve, né, essa deterioração no desempenho do meu quadricóptero. Bom, finalizando a parte de resultados, finalizando agora com as conclusões, houve de fato uma melhoria nos fatores de confiabilidade, a gente viu as questões de estabilidade. Importante, né, eu destaco essa questão de utilizar o fator de esquecimento, né, da estrutura adaptativa apenas no subfiltro das falhas nos sensores e não nos 3 subfiltros. O transitório, eles geram perturbações na malha e que é de extrema importância, como pode ser visto ali, que ele deteriora o voo. Existem duas formas de combater isso, seja considerando esses transitórios no projeto do meu controlador, para que ele seja mais efetivo em atenuá-los, seja pelo aprimoramento das estimações pelo meu filtro, como é o caso que aconteceu no adaptativo, em que ele aperfeiçoou essas estimações. Bom, outra coisa, necessidade de considerar a frequência dos sinais. Existe uma velocidade de convergência ali, né? Como foi visto, existe aquele tempo para o filtro saber o local correto. Se o meu sinal ele tem uma frequência muito maior que a velocidade do meu estimação, o filtro ele jamais vai conseguir estimar corretamente e sempre vai injetar perturbações na minha malha, que pode gerar instabilidade. Então eu preciso também considerar essas dinâmicas frequenciais. Desempenho superior dos filtros não lineares em relação aos lineares. Resultados similares entre o EKF e o KF. Então aquela precisão de segunda ordem do momento, né, na expansão em série de Taylor, ela não foi significativa aqui nesse caso. Justificativa é o uso de pequenos ângulos no modelo, né? Possivelmente os pequenos ângulos em que as não linearidades elas não foram tão intensas a ponto de gerar diferenças nas estimações. Eficiência do sistema FTC mantém estabilidade, principalmente nas presenças de falhas do tipo travamento. E, infelizmente, a desvantagem do sistema é em relação às perturbações externas. Então, se eu quero aplicar esses métodos, eu preciso considerar primeiro o local, o ambiente, né, em que eles estarão operando. Trabalhos futuros. Estudar o comportamento real dessas falhas. Como eu lhe dito, eu considero diferentes comportamentos. Então, talvez seria interessante eu saber esse tipo de comportamento para determinar principalmente a frequência das minhas falhas. Aplicação em um veículo real, que foi todo simulado.
comportamento em outras situações de voo. Eu considerei os modelos não lineares, só que, como foi dito, durante o seu deslocamento houve pequenas variações dos ângulos. Talvez se eu considero situações de voo em que esses ângulos variam de uma maneira mais intensa, aquelas linearidades elas podem ser talvez mais evidentes no EKF e no UKF. Então seria importante também ver isso. Implementação de novas estratégias de controle, porque digamos que P&D, existem técnicas modernas, mais eficientes, tanto para questões de detonação de perturbação, tanto na questão de desempenho do voo. E a adaptação dos métodos para incluir os efeitos dos ventos, que, como foi visto, ele degrada o funcionamento do meu quadricóptero. E aplicação em diferentes aeronaves. Eu apliquei uma aeronave pequena, mas esse método ele é possível para aplicação em diferentes tipos de tamanho, aplicação, enfim. Bom, muito obrigado, é isso. Bom, acho que é. Muito obrigado. Passa a palavra, professor Enel. Obrigado, Kenji. Obrigado pela apresentação.